Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Nada mais oportuno do que ouvir mais uma vez este evangelho que narra o encontro de 2 dos discípulos de Jesus que estavam deixando a comunidade, indo embora porque a desilusão tomou conta deles, já que as razões para eles permanecerem em Jerusalém não existiam mais. Com a morte de Jesus, segundo eles, naquele momento que experimentavam, tudo tinha acabado lá. Tudo tinha ficado naquele momento em que Jesus foi posto naquele túmulo. E nada era capaz de consolá-los. Nem mesmo a ilustração que as mulheres traziam daquilo que tinham experimentado através das visões que tiveram do anúncio de que Jesus estava vivo. Eles estavam como que cegos.
Pois é assim que Jesus nos encontra muitas vezes. Abatidos, cansados, desanimados, desiludidos, desesperançosos, crendo que aquele momento que passamos, o momento que nos traz provações, sofrimentos, parece tomar conta da realidade e parece que só existe Ele. Nem mesmo os sinais e os testemunhos, nem mesmo a presença e o coração ardendo diante das palavras da Escritura explicadas por Ele mesmo são capazes de fazer com que eles percebam que aquele momento de tristeza é passageiro. Eu gostaria de me deter num ponto, que eu não sei se vocês já pensaram, mas é exatamente no ponto do partir do pão. Quando Jesus partiu o pão, seus olhos se abriram, tudo ganhou novo sentido, tudo passou a ter significado, a esperança passou a ser uma coisa real e a debandada deles, a saída deles de Jerusalém pareceu uma coisa absurda. E eles voltaram ao mesmo tempo e se alegraram para testemunhar. Não puderam esperar mais nem um segundo. Mas o que será que no partir do pão poderia mexer tanto com eles? Não há outra razão a não ser o fato de que eles se recordaram de Jesus na última ceia, realizando aquele gesto do partir do pão. E neste sentido, a gente deve refletir um pouco sobre como é que esta ceia se realizou. Os discípulos pouco sabiam do que ia acontecer, não tinham noção do que estava acontecendo, mas Jesus sabia de tudo. Estava sozinho, estava temendo, estava se sentindo abandonado, traído, possivelmente estivesse também experimentando um certo fracasso. Pois quando eles entraram em comunhão com Jesus, recordando da última ceia, eles perceberam a comunhão que tinham com Jesus, porque tudo aquilo que eles estavam sentindo, Jesus sentiu na última ceia. E sentiu de maneira mais especial ainda no alto da cruz. Eles perceberam que o que eles estavam passando era uma experiência da paixão do Senhor. E estando diante dele e percebendo que ele estava vivo, releram a paixão como um desígnio de Deus. Não que Deus quisesse a morte do seu filho, mas que Deus usou para ser um desígnio de amor, para realizar a sua missão. Entrar em comunhão com Jesus na Eucaristia, embora hoje nós o façamos de maneira espiritual apenas, não tem sido possível a todos receberem a comunhão, mas vemos o quanto as pessoas têm se desdobrado para acompanhar a missa pela internet ou pela televisão, fazendo a sua comunhão espiritual. De fato, é entrar em comunhão com a desolação de Jesus também, com a sua morte, com a sua paixão. É recordar que isso que nós sentimos e passamos, como no momento presente tantas pessoas experimentam, pela solidão, pela tristeza, pela insegurança diante da epidemia, tudo isso não é estranho a Jesus. Entramos em comunhão com Ele, como Ele, antes de tudo, entrou em comunhão conosco. E nos recordando da sua paixão e da sua morte, nós proclamamos a sua ressurreição até que Ele venha. Rezemos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.